programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre problemas de saúde causados por aparelhos eletrônicos. Eu estou recebendo o imaginologista Dr. Mário Caporal. No primeiro bloco, o doutor colocou em relação a, tipo um resumo, né, doutor? Uma síntese do quanto isso afeta a nossa vida, afeta o nosso sono, afeta o nosso humor, né? O quanto a gente não para refletir, o quanto realmente os aparelhos eletrônicos, podemos colocar até dessa forma, né, doutor, que eles acabam domando, assim, a vida de algumas pessoas, dominando, né? A ponto de, quando a gente lê a respeito do assunto, as pesquisas trazerem que tem pessoas que são totalmente dependentes disso para poder viver, né? O quanto isso é sério, né, doutor? Perfeitamente. Então, sabe, Gabriel, um outro fator que tem causado transtorno na pessoa, a pessoa pode até pensar, é o estresse. E tem uma explicação lógica para isso. Tem uma explicação lógica. Por que tem uma explicação lógica? Porque o celular, ele começa a criar um vínculo de satisfação na pessoa. E esse vínculo de satisfação é pela liberação, muitas vezes, da endorfina que a pessoa tem. E pelo cortisol que é liberado. Mas isso começa a ser tão persistente pelo tempo que esgota. Ao esgotar e bloquear os neurotransmissores e também cansar a suprarrenal, vamos dizer, a glândula suprarrenal que libera o cortisol, o que acontece? Com essa baixa do cortisol, da endorfina, a pessoa começa a ter o quê? Uma caída no seu humor, no seu comportamento, no seu estado geral. A pessoa muitas vezes não consegue, começa a ter insônia, começa a ter impaciência, irritabilidade, outras manifestações começam a ter. Então a pessoa fica na dependência do celular, muitas vezes porque aquele momento traz aquela satisfação, aquele momento. Então o estresse hoje já está comprovado. Muitas pessoas têm estresse em decorrência do uso prolongado do celular, do computador. Fica nessa dependência do uso do celular. Hoje, já a Organização Mundial de Saúde já instituiu um termo para essas pessoas que são dependentes do celular, conhecido como nomofobia. A nomofobia é uma manifestação quando a pessoa se vê impedida de ter o celular, ou quando esquece o celular, ela entra numa crise de pânico, de fobia, como se algo tivesse de ansiedade, né? Muitas vezes de depressão, na dependência do próprio celular. Como se uma pessoa que é, muitas vezes, dependente químico de álcool, de droga, o celular também passa a ser enquadrado diante desse parâmetro, que quando ela se vê impedida de usar o celular, ou perde ou esquece, ela entra em uma profunda ansiedade, muitas vezes depressão, e que precisa ser tratada. Hoje já existe até tratamento específico para os dependentes de celular. Pois é, eu até li a respeito que tem algumas psicólogas, né, trabalhando com psicoterapia relacionada a isso. A abstenção, né, essa retirada das mídias da vida das pessoas. Por isso, um alerta que nós vamos deixar na importância desse programa é que os pais têm uma importância fundamental, que celular não é brinquedo. Verdade. Não pegue um celular e comece a dar para uma criancinha de 1 ano, 2 anos. Não é brinquedo, porque isso ela começa a fazer uma associação. E essa associação, com certeza, outro dia você viu, até na rede, publicaram na rede social, quando dava o celular para a criança, ela ria, ficava, quando tirava, ela aprontava um berreiro, se esticava, batia as pernas. Uma criancinha de 1 ano. Nossa. Tu vê, né? Então,
o pai deve ter. Um outro problema que se insere dentro do celular, que é a internet, né? São jogos eletrônicos. Está comprovado que as nossas crianças, muitas vezes o pai, para esquecer a criança, ó, fica jogando aí. Deixa 2, 3 horas a criança naquele jogo. Não faz bem para a criança. Prejudica. A criança começa a ter com o tempo pouco rendimento escolar, hiperatividade. A criança passa a ser insatisfeita. E a conciliação da memória passa a ser prejudicada, a sua memorização, principalmente no período de estudo da adolescência. Então, isso se chama muitas vezes a dependência do Google. Essa síndrome da dependência do Google, da internet. Tem gente até chamando de Dr. Google, né? Porque está com alguma doença, vai lá, pesquisa. Pois é. E isso muitas vezes está levando a pessoa para um outro lado. Imagina. O nosso cérebro começa a ficar preguiçoso. Não, e fora que nem tudo que está lá é científico, né, doutor? É científico. Nem todos os problemas de saúde que se encaixam dentro de determinados sintomas é o que realmente é. Perfeitamente. Né? Então, a nossa memorização é fugídia. Nós passamos a não memorizar as coisas. E isto para o cérebro é fundamental. Nós temos que ter um desenvolvimento do nosso cérebro, trabalhar o nosso cérebro. Senão, com o tempo, nós vamos ficar com uma máquina. A máquina responde aquilo que nós solicitamos dela. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ter a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, a nossa memorização, senão a nossa mente começa a ficar burra, esquecida, e muitas vezes não vamos saber nem quanto é 2 mais 2. Nossa. Então, minha gente, o cuidado com isso, orientar as nossas crianças, nossos jovens. Limite. O limite é o ponto fundamental nisso aí. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalinho, mas a gente já volta falando mais sobre os problemas de saúde causados pelos aparelhos eletrônicos. Não saia daí.